Boa noite a todos. Dando sequência então aos nossos estudos sobre química orgânica da parte da manhã, conforme eu havia prometido para vocês, a gente vai estar dando sequência falando a respeito de uma nova função da química orgânica, né? Os ésteres. Mas o que são os ésteres? Então, são compostos orgânicos produzidos através de uma reação química denominada de esterificação, na onde um ácido carboxílico reage com um álcool, formando dois produtos, os éster e a água. Mas esses ésteres, eles têm uma estrutura um pouco diferente daquilo que a gente estava observando até então, né? E como é essa estrutura que identifica um éster? Vamos observá-lo. Então, todo éster ele vai ter essa estrutura denominada da seguinte maneira: vai ter aqui um radical que vai estar ligado a um átomo de carbono, que por sua vez vai estar ligado a um átomo de oxigênio, mais um átomo de oxigênio ligado a um radical. E esse radical tem que ser como? Tem que ser um radical orgânico, seja um metil, um propil, um isopropil, um fenil. Então, o que a gente define como esse radical? Ele pode ser um radical de estrutura aberta, de cadeia aberta, ou de cadeia fechada, ou até mesmo um radical aromático, no caso de um fenil. Mas se essa reação química acontece entre um ácido carboxílico e um álcool, então a gente pode dizer que vai existir uma estrutura modificada dentro de um ácido carboxílico que vai fazer a determinação desse éster, né? Se ele surge da reação química de um ácido carboxílico, então a gente pode fazer uma modificação dentro de uma cadeia carboxílica, né, de um ácido carboxílico, e chegar na nossa função éster. Vamos analisar aqui um átomo, ou melhor, uma molécula de um ácido carboxílico. Então aqui temos uma molécula de um ácido carboxílico, tá? Onde a gente observa aqui a presença de uma carbonila. Vamos marcá-la aqui, ó. Tá aqui a nossa carbonila e tá aqui a nossa hidroxila. Isso aqui vai formar um ácido carboxílico. Se existe a reação química desse ácido carboxílico, vamos marcar aqui, ó, ácido carboxílico com um álcool, o que vai mudar na estrutura desse ácido carboxílico na formação do éster? Basicamente, o que está saindo aqui, ó? Esse hidrogênio vai sair da molécula do ácido carboxílico e no lugar dele vai entrar o quê? Um radical orgânico. Então, quando a gente tira esse átomo de hidrogênio da hidroxila e coloca no lugar dele um radical orgânico, a gente vai estar fazendo um ácido carboxílico através dessa reação química com o álcool passar a ser um éster, tá joia? E como que ficaria essa molécula aqui transformada num éster? Então a gente poderia muito bem dizer que ela vai ficar um H3C, que vai estar ligado aqui, a gente sabe que existe um carbono, fazendo uma dupla com um oxigênio, uma simples com um outro oxigênio, ligado a um radical. Quem pode ser esse radical? Pode ser um etil. Que vai ser o radical etil? Um H2C, um CH3. Isso aqui é o nosso radical do tipo etil. Por que ele é etil? Tem dois carbonos. Um carbono é metil, dois carbonos vai ser um etil, tá? Observando duas moléculas de éster que estão prontas aqui embaixo, a gente vai observar aqui, ó, que inclusive essa molécula é a mesma que está aqui em cima. A gente vai ver que existe aqui a nossa carbonila, o que seria a nossa hidroxila, que perdeu o hidrogênio e entrou no lugar dela aqui um etil, né, um radical orgânico, que vai estar aqui.
Do lado de cá a gente observa que também existe a presença de um radical, certo? Que vai estar aqui. Temos aqui o nosso carbono central e temos a estrutura que vai dar a identificação de um éster, que está aqui, onde ela perde o hidrogênio e vai ficar apenas os 2 oxigênios. Como tudo na química tem que ter nomenclatura, com os éster não seria diferente. E como que é feita a nomenclatura do éster? Então ela é formada por um prefixo, um infixo e um sufixo. Vai ser sempre assim. Então vamos colocar aqui, ó, um prefixo, um infixo e um sufixo. O prefixo é aquilo que está antes, é o início da nomenclatura. E como que é feito esse prefixo? É pela quantidade de carbono que existe na cadeia principal, né? Não falando aqui do radical, mas sim da parte principal. Quem seria essa parte principal? Deixa eu deletar isso aqui para a gente observar isso aqui com mais clareza. Seria exatamente isso aqui, ó, a parte radical da nossa cadeia carbônica, ou melhor, a parte principal da nossa cadeia carbônica. Quantos carbonos tem aqui? 2 carbonos. Então o prefixo vai ser dado pelo nome da quantidade de carbono, igualzinho nas outras estruturas. Então são 2 carbonos, um carbono é met, 2 carbonos é et. Então vamos colocar aqui, ó, et. A ligação existente entre esses carbonos é uma ligação simples. Se ela é simples, vai ser um etan, certo? Quantidade de carbono e o tipo de ligação entre eles. O infixo de todo éster vai ser o ato. Todo éster vai ser o ato. E o sufixo é o nome do radical mais a letra A. Então o que vai ser? É o radical mais A. No nosso caso, é um etil, né, mais o A. Então, um etil mais o A vai virar uma etila. Então, o nome desse composto orgânico vai estar aqui, ó, etaoanato de etila. Etaoanato de etila. Etanoato de etilo, certo? Lembrando que tem sempre o Dzinho aqui, ó. Etanoato de etilo. E o próximo substância química aqui. Então, analisando aqui a nossa parte dessa cadeia principal, a gente vê o quê? Que tem um carbono ligado a um hidrogênio. Então, se tem um carbono, vai ser no tipo met. Se só tem ligação simples aqui, qual que é o nome do infixo disso aqui? Se é um éster, vai ser o ato. O ato. E o prefixo? Tá aqui, ó, o prefixo do nosso radical. Se isso aqui fosse uma cadeia principal sem ser ramificação, a gente teria aqui um CH3. Se existisse aqui um CH3, e seria um met próprio, seria um propano. Ou seja, seria um hidrocarboneto propano. Como ele perde um hidrogênio aqui para poder fazer a ligação com o oxigênio, lembrando que o carbono ele é tetravalente, tem 1, 2, 3, 4. Ele tem que perder um hidrogênio para ligar-se a um oxigênio. Então, de propano ele vira propil. Então, vai ser o metanoato de propil mais o A. Metanoato de propilo. Então, tá aqui a nossa nomenclatura.
Tá mudando muita coisa da nomenclatura do éster para os ácidos carboxílicos? Não muda a forma de montar. A única coisa que muda é o nome que é dado, né? As palavras centrais que são utilizadas aqui e a forma de montar o nosso radical. Apenas isso aqui que está mudando. Não esquece que existe aqui o D, beleza? Pessoal, então sobre os ésteres, tá fechando a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se tiver alguma dúvida, é só mandar no zap lá. Valeu!